Muitas vezes, nessa jornada da maternidade, nos encontramos sozinhas, em meio de um mar escuro, à noite. Eu acredito que se cada uma de nós acender a sua lanterna, a gente já não se sentirá mais sozinha e não ficará mais tão escuro. Essa é minha lanterna para você, dizendo que eu também estou aqui e que eu te vejo. Olá, eu sou a Ana Marques e a gente está aqui para falar sobre educação respeitosa. E hoje é o dia de uma das ferramentas que eu mais gosto e que eu mais uso, que chama escolhas limitadas. E o que é essas escolhas limitadas, né? Podia chamar o poder da escolha também, eu acho, porque todos nós gostamos dessa sensação de poder escolher, né? E as crianças também. Então, ela é uma ferramenta que ela serve para várias situações diferentes, especialmente aquelas que eu acho que parece que a gente está sem saída, aonde normalmente a gente acaba sendo mais autoritário. Uma das coisas que mais ajuda a criança, lembra daquela questão que a criança quer se sentir útil, importante e amada. E uma das coisas que mais ajuda a criança a se sentir útil e importante é ela poder decidir pelas coisinhas dela, por como ela vai fazer as coisas, né? A gente tende a, por exemplo, tem algumas coisas que a criança não vai escolher se ela vai fazer ou não. Por exemplo, tomar banho, escovar o dente, tomar um remédio, comer. A criança não vai escolher, hoje eu não tomarei banho, hoje eu não vou escovar o dente, né? Ela não vai fazer isso, ela não pode fazer isso. E nós, adultos, somos responsáveis pela segurança, pela saúde, pelo bem-estar dessa criança. Ou, por exemplo, tá aqui, né, nevando, mó frio, e a criança falando, não vou pôr o casaco, ou não vou colocar o gorro. Ela não pode fazer essa escolha. E quando a gente tenta falar, não, mas tem que colocar o gorro, você vai colocar o gorro. A gente entra num embate direto com a criança. E dependendo do tipo de criança, então tem criança que no embate direto, entre o foge ou luta, ela foge. Essa criança vai ser fácil, entre aspas, né? Fácil de lidar, porque você vai falar, ela vai recuar, vai aceitar e vai fazer o que você tá falando. O que eu acho que talvez é até mais perigoso, porque a criança que tem essa característica de foge, né? A criança que recua, ela vai ser uma criança que vai ter provavelmente uma autoestima mais baixa, ela vai ser provavelmente muito mais insegura na hora que ela realmente precisar colocar o pé aonde ela não pode deixar passarem, entendeu? E aí a gente tem a outra criança, outro tipo de criança, que é a criança que luta. Então você vai falar, não, tem que pôr o casaco. E a criança vai gritar, vai espernear, não vai querer colocar, e vai ser aquela confusão, e você vai falar, mas eu tenho que pôr e tal. Porque, assim, tem coisas que mesmo pessoas que são mais permissivas, tem coisas que a gente não pode deixar, né? Então, assim, nesse final a gente acaba ficando até sem ferramenta quando isso acontece. E no geral, até quando exigem da gente alguma coisa, né? É muito mais difícil a gente querer colaborar se alguém tá mandando, entre aspas, a gente fazer alguma coisa, né? Assim, sem consideração nenhuma pelos nossos sentimentos. Então, essa questão das escolhas limitadas, na minha opinião, ela é uma das melhores ferramentas, assim, em termos de quick wins, assim, te dá muito rapidamente uma resposta e uma ideia de como aplicar essa educação respeitosa. Pode sim ser com limite e pode sim ser firme e gentil. Por quê? Ela, acho que foi até uma das primeiras que eu comecei a aprender. Por quê? Porque quando a gente permite que a criança faça escolhas, a gente está respeitando ela como indivíduo. Ela percebe isso. Mesmo que as escolhas tenham sido pré-selecionadas por nós. E isso vai acontecer. Aqui no Escolhas Limitadas, é escolhas limitadas porque a criança escolhe dentro de uma proposta feita por nós, adultos, responsáveis pela sua segurança e saúde. Então, assim, as opções, independente do que a criança escolha, as opções estão dentro de um leque que é aceitável para nós. Dentro do teu conceito familiar, dentro do, né, enfim, do teu momento de vida, de como as coisas funcionam na tua família.
Então, como é a gente que já pré-seleciona as opções, o que a criança escolher, no fundo, vai estar ok. E essa sensação dela poder escolher, por mais que seja limitada, por mais que seja dentro de um parâmetro já pré-selecionado, já faz com que ela se sinta muito mais importante, muito mais parte daquilo. Ela se sente envolvida na vida dela, envolvida nos temas que falam, que estão relacionados com ela, né? E com ela, o que ela tem que fazer ou deixar de fazer. E é um jeito de colocar limite de uma forma muito respeitosa e clara, porque as opções são claras. E ali está o limite. Então, especialmente em relação a essas coisas que não tem opção. A criança tem que pôr o casaco para sair no frio, a criança tem que escovar o dente antes de dormir, tem que pôr pijama, tem que tomar banho, tem um monte de coisa que tem que fazer, mas que você não precisa ficar lá entrando em embate com a criança. Não, porque tem que fazer, porque tem que tomar banho, porque tem que escovar o dente, porque o seu dente vai cair, porque os bichinhos vão comer, porque vai ficar tudo podre, porque vai ter que ir no médico, porque... Você não precisa fazer isso. A partir do momento que você oferece para a criança essa possibilidade de escolha e olha para ela e fala, eu confio em você, você decide o que você quer fazer, o que você vai decidir, ela se sente muito empoderada. E ela tem uma grande tendência em colaborar. Além disso, isso ajuda ela a se sentir conectada com você, útil, importante, amada, mais autônoma, mais dona de si. E olha, gente, esse negócio da autonomia já é muito importante desde os 2 anos e meio, né? Que a gente fala lá da crise dos 2 anos, do Terrible Two, e depois a crise dos 3, que é o Teenagers, né? Que na crise dos 2 anos, a criança acaba acumulando ao longo do dia uma série de frustrações, porque ela já entende muita coisa, ela não consegue às vezes falar direito, ela não consegue se comunicar direito, ela fica muito frustrada. E ela fica um pouco estressada, assim, já, né? E às vezes é muito difícil pra gente conseguir entender a criança e pra criança se fazer entender. Então ela se frustra muitas vezes. Quando a gente oferece essa opção dela escolher, e no caso, lógico que com uma criança de 2 anos vão ser opções simples e claras, ela se sente compreendida de alguma forma. E a mesma coisa com os 3 anos, né? Os 3 anos com o entendimento do eu, e é o entendimento de que sou eu separado da minha mãe, posso então tomar decisões diferentes daquilo que a minha mãe quer? É uma fase que as crianças começam muito a falar não, você quer fazer uma coisa, ela quer fazer outra. Então você fala assim, ei fulano, vamos tomar banho? Não. Ei fulano, vamos colocar o casaco? Não. O não vira muito presente, esse embate, esse se colocar vira muito importante para a criança. E é por isso que nessas horas, essas escolhas limitadas, para mim, salvava o dia. O dia. Eu nem sei dizer quantos embates eu evitei, porque permitia que as crianças escolhessem e elas estavam satisfeitas. E elas se sentiam bem, e estava tudo bem. Então, com o passar do tempo, normalmente é muito automático pra gente perguntar, né? Vamos tomar banho? Vamos calçar sapato? Mas a pergunta que a gente quer fazer não é essa. Porque e eu percebo, eu acho muito lindo isso nessas ferramentas todas. E vocês já viram ao longo dos vídeos e dos podcasts que eu tô meio que repetindo, eu trago isso sempre. O quanto a gente precisa reaprender a falar, a reaprender a nos comunicar, reaprender a nomear as coisas. Porque às vezes a gente fala coisas que a gente não é exatamente o que a gente quer dizer. Quando você fala pra criança, vamos tomar banho? Você não tá perguntando pra criança, vamos tomar banho? Ela não tem a opção de falar não. É uma pergunta retórica. Então, se é uma pergunta retórica, não faz. Faz a pergunta que é para ser respondida. Entende? E esse exercício, ele é muito importante pra gente, porque isso vai refletir em várias coisas da vida, mas 2, é super importante fazer, porque à medida que a gente aprende a fazer as perguntas certas, a gente recebe muito menos não. A gente entra em muito menos embate com a criança. Então, você vai aprendendo, assim. Então, ao invés de ser, vamos tomar banho? Ei, pessoal, vamos comer? Então, Júlia, você vai querer o prato azul ou rosa? Arthur, você vai primeiro ou vai a Júlia primeiro no banho? Sei lá. Então, você vai perguntando, assim, e aí você evita as perguntas retóricas, entendeu? Você pergunta o que realmente a criança pode escolher e pode definir.
É uma outra coisa, tá? Só pra lembrar, tem várias crises, né? Então tem a dos 2 anos, tem a dos 3 anos, e aos 6 anos é como se a criança voltasse lá nos 3, porque dentro da antroposofia, no primeiro setênio, então a criança desenvolve o agir, né? Nos primeiros anos, acho que 1, 2 anos, que ela começa daí a andar. Aí ela desenvolve sentir, que é essa crise dos 2 anos, que ela não entende o sentimento, às vezes dá uns tilt, dá aquelas birras homéricas, assim, que o cérebro reptiliano e a parte frontal aqui estão, né, dá um tilt, assim, curto-circuito, e dão aquelas birras de jogar no chão, não consegui nem parar de chorar, depois nem lembra mais por que tava chorando. Aos 3 anos, então, existe essa consciência do eu, sou separado da minha mãe e, portanto, posso decidir. E entre os 5 e 7 anos, acontece o desenvolvimento do pensar. Então, você percebe que a criança de 5 anos, ela começa a desenvolver a imaginação, ela começa a ter medo de coisas que ela imagina. E entre 6 e 7 anos, que ela tá já passando pro próximo setênio, ela tem de volta essa busca do eu. E essa busca de se colocar e se autoafirmar. Então, de novo, você passa por uma pequena crise, tipo essa dos 3 anos. Que ela vai dizer não muitas vezes, que ela vai querer colocar a opinião dela, porque ela já pensa, ela já tem opinião, ela já sabe o que ela quer, sabe? E essas escolhas limitadas ajudam demais nessas horas. A não entrar em embate. Porque assim, gente, lembra de uma coisa, quando a gente entra em embate com a criança, não é um adulto e uma criança. São 2 crianças no embate. Porque não é a gente, adulto, lógico, racional, que tá ali. É a nossa criança que tá ali. E isso não leva ninguém a lugar nenhum. Então tá. Então falamos disso. Beleza. O que a gente então vai fazer? Como é que a gente pode fazer? Vou dar alguns exemplos, né? Então, eu acho que escolhas limitadas é extremamente essencial, super, super importante nesses casos que a criança realmente não tem escolha. E muitas vezes a gente acaba fazendo só uma pergunta retórica. Ou quando todo mundo sabe o que tem que fazer, já é algo que você tá fazendo há anos, a mesma coisa. Então, tipo, de manhã acorda, toma café, escova o dente, põe a roupa, põe os sapatos, pega a mala e sai pra escola, por exemplo. E aí tem um dia que a criança acordou de virado e não quer ir pra escola, e não quer pro sapato, e não quer pro casaco. E aí nessas horas ajuda também, tá? Então, um exemplo que eu já falei é o dos sapatos. Então, tá na hora de sair e a criança não quer pôr o sapato, não quer sair, não quer pôr casaco, não quer nada. Ao invés de você falar, não, tem que pôr sim, vai pôr, é agora, porque a gente tá atrasado. A gente, adulto sempre, né? A gente tá sempre vivendo, correndo atrás do relógio. Adulto tá atrasado, a criança não entende aquilo. Relógio pra criança não é a realidade deles. Ou não deveria ser, pelo menos, né? Então, assim, filho, você vai colocar o sapato azul ou verde? Olha pra ele. Você vai colocar o sapato azul ou verde? Você decide qual você vai escolher. Aí o que muitas vezes as pessoas falam, ai, mas o meu filho não decide e tal. Tudo bem, você pode tentar de novo. Filho, qual sapato você quer? Você que vai escolher. Você vai colocar o azul ou o verde? Qual você quer hoje? Você que decide. Se a criança não escolher, o que a gente faz? A gente escolhe, porque quando a criança não respeita o limite, a gente precisa agir. Do contrário, a gente está sendo permissiva e o limite não fica mais claro. A criança não escolheu, você escolhe. Da próxima vez ela vai lembrar, aos poucos ela vai aprender que ela pode escolher ou você vai escolher por ela. Algumas vezes, eu até no começo, assim, eu até dava ainda mais uma tentativa. Se você não escolher... Não era o se você. Era... Ok, então quem escolhe? Eu ou você? Que daí é uma outra... Não é uma ameaça, é uma outra escolha limitada. Então, uma em cima da outra. Ah, qual tênis você quer? Verde ou azul? Ah, não quero... Ou às vezes nenhum. Às vezes eles falam assim, nenhum. É verde ou é o azul? O limite tá claro. Verde ou azul? Ah, nenhum. Eu vou escolher ou você vai escolher? Não. Muitas vezes acontece isso, tá, gente? Não se frustrem. Então, tá bom. Então, eu escolho, vai ser o azul. E aí, coloca o tênis azul. Age. Não precisa ser punitivo, não precisa ser bravo, não precisa gritar, não precisa falar bravo, não precisa pegar a criança grosso, bravo, forte, nada. Age. A criança vai chorar, vai ficar frustrada. Puxa, amor, eu entendo, eu sei. Você realmente hoje não conseguiu escolher, mas eu tenho certeza que da próxima vez você vai conseguir escolher. Puxa, amor, você tá triste, eu sei. Você realmente não quer sair de casa.
A gente precisa sair de casa. Quem sabe da próxima vez você vai lembrar e vai conseguir escolher o seu tênis. A mesma coisa, hora do banho. Hora do banho dá, às vezes, né? A criança tá brincando, tem que guardar o brinquedo, vai tomar banho. Daí aqui em casa eles já antecipam, já sabem que depois do banho vai dormir. Às vezes o Arthur não é nem o banho, às vezes ele já fala assim, não quero ir dormir, mamãe. E não quero dormir. E aí você pode oferecer uma escolha limitada. Você vai sozinho pro banheiro ou você vai no meu colo? Ou você vai com a mamãe ou vai com o papai pro banheiro? Você vai correndo ou você vai andando? Você vai como menino ou você vai como macaco? E daí aqui a gente já tá jogando duas ferramentas juntas. Tem uma outra ferramenta que chama lúdico, que é também ótima para essas horas que daria embate, ótima. Você conta uma história, ou finge que é um personagem, faz uma voz diferente, entra no mundo lúdico da criança. Então aqui você também pode, as alternativas podem ser lúdicas. Você quer ir de minhocas? Quer ir em formato de minhocas? Quer ir como coelho? Sei lá. Dá pra inventar muita coisa, assim. E só lembra disso. Dá alternativa, relembra a alternativa. Se a criança não escolher, você pode lembrar que se ela não escolher, você vai escolher. E se ela não escolher, você escolhe. Age com amor, firme e gentil, acolhe o sentimento. That's it. Da próxima vez, eu tenho certeza que a criança vai lembrar. Se não for da próxima, depois de 3 ou 4 vezes, ela vai lembrar. E ela vai começar a se sentir empoderada de poder decidir. Outro exemplo, quando tá doente. Então aqui, quando as crianças estão doentes, a gente faz aquela lavagem com a seringa. Ninguém gosta daquilo, nem adulto, né? Eu já tentei fazer em mim, é horrível. E óbvio, a criança não quer fazer, mas precisa fazer. Então, aqui a gente não pergunta, vamos lá fazer a seringa? Não, não é uma opção. A gente vai fazer a seringa. Mas é uma opção. Filho, quem vai fazer a seringa em você? A mamãe ou o papai? E aí ele decide, e aí a gente faz a seringa. E that's it. Se ele não decidir também, a gente decide por ele e faz. E depois acolhe. E tá tudo bem. Então, bem importante nessa ferramenta, tá? Porque eu já falei dela no Instagram. E eu já tive algumas pessoas que me falaram, Ana, eu dou as escolhas, mas as crianças não escolhem. E daí fica nessa. Não quero nenhuma. Não vou escolher. Não quero nenhuma, não vou escolher. Quero outra coisa. E daí a criança escolhe outra coisa que não tava ali, naquele limite colocado. Então, é muito claro, gente, para não ser permissivo nessa ferramenta, e para que ela funcione, dar as opções que são aceitáveis para você. Relembra. Se ainda assim a criança não quer ficar lá no não vou escolher, não quero nenhum, quero blá blá blá. Se você não escolher, eu vou escolher. Ou, isso até, olha só, né, como é pegadinha. Pegadinha. O se você não escolher, eu vou escolher, é uma ameaça. Então, o ideal não é fazer essa ameaça, o ideal é você dar uma segunda alternativa, limitada, opção limitada. Ou eu escolho, ou você escolhe. Olha só como é fácil, aí já estamos falando de outra ferramenta misturada aqui. Não é difícil transformar a ameaça em escolha limitada. O que é difícil é mudar o nosso hábito e a nossa cabeça e tudo que a gente traz com a gente de uma vida inteira. Mas enfim, e isso acontece muito, tá, gente? Então vocês podem ver assim, eu já tô praticando isso faz pelo menos 5 anos e ainda caio nesse hábito. Se a gente não tá extremamente atento, a gente cai de novo no hábito. Então, cuidado, né? Enfim, fiquem sempre atentos e tá tudo bem, errou, faz de novo, tá ok. Então, assim, eu escolho ou você escolhe. E se a criança não escolher, gente, escolha. Não deixem essa ferramenta ser o caminho para permissividade e para não ter o limite claro. A segunda, esse negócio de colocar no final, assim, você que vai escolher. Eu tenho certeza que você vai conseguir escolher. Ou até pode brincar. Qual será que você vai escolher hoje, hein? Isso também. E outra coisa, acho que o tom também. O tom das perguntas pode ajudar muito a criança a querer colaborar e querer escolher. Então, por exemplo, tá lá na briga porque não quer colocar a meia, né? E aí você chega assim e fala, qual meia você vai colocar? Aquela de coelhinho ou aquela de bolinha? Mas você fala de um jeito empolgado, a criança normalmente entra no jogo, assim. Assim, a não ser que ela esteja muito virada, que ela não vai entrar. Então é isso. Então essa ferramenta, ela é muito, muito útil. Ela traz muitos benefícios a curto prazo. Ela é fácil de usar. E ela pode ser muito facilmente combinada com outras ferramentas.
eu quero muito saber o que vocês têm para me contar depois dessa ferramenta. Como que tá sendo a aplicação aí? Entre em contato comigo, pode ser pelo Instagram, no direct, @AnaFlaMarques, com Z, e vou adorar escutar o relato de vocês também.